Olá, queridos, boa noite a todos os presentes. É com enorme satisfação que nós estamos aqui iniciando esse projeto, esse canal no YouTube, correto? E o nosso canal, O Tempo e a História, ele nasce da vontade, principalmente dos alunos que foram ali prejudicados pelo nosso quadro pandêmico e, claro, se a educação ela já é restrita, a partir de então ela ficou ainda mais difícil, a acessibilidade ela se tornou mais difícil àqueles que querem entrar numa universidade, prestar um concurso público, entre outras situações. Bom, então essa nossa aula inaugural, voltada para a introdução aos estudos históricos, eu começo com uma pergunta, né? Por que estudar história? Para que aprender história? Eu sempre faço essa pergunta quando estou iniciando um ano letivo. Meninos, aprender história torna-se essencial para formar indivíduos com senso crítico em relação ao mundo no qual eles estão inseridos, né? A história talvez ela seja ali a matéria mais vocacionada para a formação do indivíduo, de um indivíduo consciente, né, no seu lugar de mundo. Por quê? Porque a história ela vai estudar ali as alteridades no tempo e no espaço. Quer que seja ali em sociedades distintas e remotas, como também nas próprias sociedades atuais, né? Aí eu faço uma outra pergunta, mas por que a história ela precisa ser ali ensinada, né? Meus queridos, não é uma história de maneira... não é uma história exaustivamente factual, né? Ali nós vamos incutir fatos, nomes, memórias, né? A maioria dos quais vai haver um interesse do objeto a ser estudado, né? Então, tampouco deve ser uma história meramente conceitual, né? Dedicada a lhe oferecer modelos de interpretação que sejam válidos para quaisquer sociedades ou tempo histórico, né? O ensino da matéria deve sim, prestem atenção, buscar o equilíbrio entre a informação, né, e a interpretação. Muito cuidado com isso. Vou repetir o que eu falei. O ensino da matéria, ele deve sim buscar um equilíbrio entre a informação e a interpretação. E com isso nós precisamos ficar ali atentos entre os valores atuais, né, e o da sociedade que você vai começar a ali estudar. Bom, a perspectiva comparativa é uma das melhores ali operações para o conhecimento e o ensino da história, né? Então veja bem, quando então começamos a conversar sobre esse assunto, precisamos conceituar, né? Conceituar a história. Então, queridos, a partir dessa nossa análise inicial, história, ela é a ciência que estuda a mudança, né? Ela estuda a mudança no tempo. História é vida. História é movimento. História é transformação, queridos. A história, ela estuda a vida humana, né? Através do tempo. Ela estuda o que os homens fizeram, o que eles pensaram, o que eles sentiram enquanto seres sociais, né? Tanto que o processo de transformação, onde todos os homens são agentes das constantes mudanças que vão ali ocorrer, isso nós classificamos como processo histórico. Bom, de onde vem esse termo história, né?
Queridos, esse termo história, os gregos, eles foram os primeiros a utilizá-los, né? Histor, né? A palavra histor, originalmente significa aquele que apreende pelo olhar, né? Aquele que sabe, aquele que tem o testemunho. Olha que interessante sobre isso, né? Aquele que testemunhou, olha só, aquele que testemunhou com seus próprios olhos os conhecimentos, né? Então, história, esse is mais orem, né? Significa, queridos, aprender pelo olhar. Aprender pelo olhar aquilo que se sucede de maneira dinâmica, né? Ou seja, aquilo que foi testemunhado, os acontecimentos que foram testemunhados, a realidade, né? Então, veja bem, tivemos ali influências de Heródoto, o pai da história, né? Ele que deu o título de Histórias ao resultado de suas pesquisas acerca daquele período das guerras médicas, e o termo assumiu o sentido ali particular na busca do conhecimento das coisas humanas, né? Do próprio saber histórico. Então, veja bem, dentro dessa lógica, história, mais atenção aqui, ela passa a significar a busca, ela passa a significar a pesquisa e também os resultados compilados na obra histórica. Então, todo esse cuidado precisa ser ali bem compreendido. Então, a partir do momento que eu consigo compreender o termo história, aí eu consigo caminhar mais um pouco com vocês. Eu consigo chegar aqui aos sentidos da palavra história, tá? Bom, quando eu falo dos sentidos da palavra história, eu tenho aqui, por exemplo, a realidade histórica. O que eu quero dizer com isso? Gente, a realidade histórica é um conjunto ali dos fenômenos pelos quais se manifestou, né? Se manifesta ou se manifestará a vida humana, né? Ou seja, a realidade objetiva do movimento do mundo e das coisas, correto? Já o conhecimento histórico é a observação subjetiva, tá, da realidade pelo historiador. E eu tenho também, que isso fique bem claro para todos, a obra histórica, né? E a obra histórica é o registro da observação da realidade feita pelo historiador, né? Num relato ali escrito. Então, queridos, o historiador, ele é alguém atento sobre tudo que está à sua volta. Ele faz perguntas sobre o mundo que está ali lhe rodeando. Tanto que Peter Burke tem uma célebre frase muito usada na época de graduação, na academia, em leituras que vamos realizando, e ele diz o seguinte, né? A função do historiador é lembrar da sociedade aquilo que ela quer esquecer. Quando nós entramos na academia, na universidade, começamos ali a ter a compreensão, né, da magnitude dessa ciência. Então, Peter Burke, sempre muito feliz em suas observações, ele colabora com a sua informação. Bom, e quem é o agente da história? Né? O homem. O homem é o agente fazedor da história. Então, nós somos resultado de um processo histórico, né? E falar nisso, quem produz o conhecimento histórico, meninos? Como é que nós podemos falar sobre isso? Meninos, para construir o conhecimento, é muito necessário procurar ali, reunir, organizar os vestígios do passado, né? E com isso identificar os grupos sociais que atuaram na história. E quem faz isso
É o historiador, meninos. O historiador, ele tem essa função social. O historiador é o profissional formado em uma universidade, cujo trabalho consiste em escrever ali narrativas sobre o passado e o presente. Mas como é que ele faz isso, né? Como é que faz isso? Eu vi muito na minha época da graduação que nós éramos o Sherlock Holmes do passado, né? Nós somos ali os detetives do passado. Então, como um detetive, que eu estou aqui dizendo, né? O papel do historiador é investigar o passado, né? Para que as pessoas ali do presente, elas possam saber como viviam as pessoas de outras épocas, né? Como elas pensavam, o que elas desejavam, né? No que elas acreditavam e muitas outras coisas, dependendo do objetivo do olhar sobre o historiador. Então, o historiador, ele pode pesquisar o passado mais distante ou o passado mais recente, né? E eu sempre digo aos meus alunos, também sempre escutei na academia, quanto mais distante é esse passado, né? As maiores dificuldades temos ali para poder encontrar respostas, se encontrarmos as respostas, né? Porque a nossa análise nas entrelinhas, elas vão ser ali fundamentais. Bom, e quais seriam as dificuldades encontradas pelos historiadores, né? Queridos, vamos aqui entender o seguinte. Conhecer a vida dos nossos antepassados, é claro que muitas dificuldades ali vão ser encontradas. Até porque a gente não pode fazer as perguntas aos protagonistas. E eu sempre brinco e falo, quem dera se eu pudesse apertar um botão, entrar na máquina do tempo e cair, por exemplo, lá no século XVII, no Brasil colonial. Nossa, isso aí seria algo bem interessante. Bem aquele filme, né? Agora até me fugiu a palavra aqui de um filme, De Volta para o Futuro. Aí seria um negócio bem interessante. Bom, como não temos essa possibilidade, né? O que eu quero dizer para vocês? Que quanto mais distante a sociedade que eu queira estudar, né? Mais difícil vai ser essa compreensão. Porque eu preciso imaginar, queridos, eu preciso ter ali várias informações para poder imaginar como viviam aqueles seres humanos. Então não é uma coisa simples, né? Então o desafio, ele é muito grande. Então o historiador depende dos vestígios deixados pelos seres humanos para começar ali a realizar o seu trabalho. Então a fonte histórica, ela é ali de grande importância, né? Quando eu falo dessas fontes históricas, eu estou falando de vestígios, de documentos que vão permitir a reconstrução desse passado, para que eu possa me aproximar o máximo possível e obter uma resposta. E pode ser que essa resposta não venha. Pode ser que essa resposta não tenha vindo porque quiseram esconder a resposta. Ou eu, como historiadora, fui pelo caminho errado. Aí vai caber uma análise de como é que nós vamos, né, resolver essa situação. Então, nós temos aqui, por exemplo, a contribuição dos arqueólogos, né, através de restos de animais, de utensílios, de fósseis, né, de ruínas de templos, por exemplo, palácios, túmulos, as próprias esculturas, pinturas, cerâmicas, né, moedas, medalhas e muitas outras que tornam-se ali fonte primária que vai contribuir com essa nossa compreensão em relação ao passado. Também temos ali fontes escritas, por exemplo, códigos, decretos, tratados, deixa-me ver mais, constituições, leis, editais, relatórios, registros civis e muitas outras, as próprias memórias. Elas vão ser importantes para essa compreensão. Também tem as fontes orais, né? As tradições, as lendas, os mitos, as fábulas, as narrações poéticas,
as canções populares. E essas fontes históricas, atenção aqui, meus queridos, elas estão divididas em fontes primárias, como eu disse, orais, não escritas e escritas, e eu também tenho as fontes secundárias. O que seriam essas fontes secundárias? Essas fontes secundárias são investigações que outros já fizeram, que outros historiadores já contribuíram, né? Como também eu vou ter a contribuição de outras ciências para poder me auxiliar no meu estudo. Então, dentro do que nós estamos conversando, eu quero que vocês saibam que o historiador ele não trabalha sozinho, né? Ele não trabalha sozinho. Ele precisa ali de ciências auxiliares para que a sua pesquisa histórica ela tenha ali um bom rendimento e dentro dessa lógica torna-se, inclusive, um trabalho interdisciplinar. Então eu tenho economia, sociologia, geografia, antropologia, arqueologia, paleontologia, cronologia, paleografia, epigrafia e muitas outras ciências auxiliares que vão ali contribuir para que possamos realizar um trabalho que, dentro de uma lógica, consigamos ali obter algum resultado. Mas eu faço uma pergunta a vocês. Qualquer coisa é uma fonte histórica? Por exemplo, um objeto, uma festa, uma dança, um documento escrito. Meninos, tudo isso só se torna fonte histórica quando o historiador a utiliza para a sua pesquisa. O que eu quero dizer com isso? Quando se torna útil para responder as perguntas que ele tem sobre ali um sujeito histórico, por exemplo, sobre um evento, ou até mesmo sobre uma sociedade. Aí sim tem um fundamento para que nós estamos pesquisando. Então, o que eu quero dizer com isso? Um objeto, uma festa, um documento escrito, um relato oral só se torna fonte histórica, ele precisa ali que ele esteja relacionado, tá? Que ele esteja ali relacionado à investigação do historiador. Isso é muito importante. E, queridos, para que serve aqui a história, então? Né? Ela é para dar consciência, né, aos homens do seu poder de transformar a realidade. Então, queridos, essas perguntas quando, onde, porquê, elas são ali perguntas básicas do trabalho do historiador. São perguntas ali de suma importância para que o historiador ele possa realizar, para que ele possa ali fazer perguntas ao passado e, consequentemente, ele se aproximar e ter ali as possíveis respostas encontradas. Bom, queridos, eu tenho aqui a periodização da história, né? Eu tenho a periodização da história, no qual essa periodização tradicional, que inclusive ela já está sendo aí codificada, a questão do Pleistoceno, do Holoceno, nós temos ali aqui a tradicional, né? Que é a pré-história, que por sinal é um conceito caindo basicamente em desuso, né? E a história. Quando eu falo da pré-história, eu falo ali daqueles períodos, né? Do Paleolítico, do Neolítico, da Idade dos Metais. É um período tão rico em nós estudarmos, tanto que isso vai gerar uma outra aula. É um período excepcional de se estudar, queridos. Excepcional. Porque se pré-história até então foi considerado algo anterior à história, dentro dessa conotação, né? A gente já sabe que as coisas não são bem dessa maneira. Nós tínhamos ali situações surpreendentes que precisam ser avaliadas. Então, quando eu falo dessa pré-história, né? Eu estou falando ali de uma época que são povos que teriam ausência da escrita, né? São aqueles que não desenvolveram
condições ali que pudessem ter uma comunicação, uma acessibilidade com maior facilidade. Então, os povos que viveram antes do surgimento da escrita, eles são ali referidos como povos pré-históricos, né? Que não faziam parte ali dos 4 grandes períodos da história da humanidade. É isso que eu gostaria de dizer para vocês. E depois eu tenho a história, né? Eu tenho a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e Contemporânea, que eu vou trabalhar, inclusive, essa invenção que foi a linha do tempo, né? Nós precisamos entender, né, como foi classificada essa linha do tempo. Tanto, queridos, que nem os historiadores, nem todos os historiadores, eles concordam com a periodização tradicional da história, baseada na história política, né? Existem ali outras proporções de divisões inspiradas, por exemplo, no enfoque econômico, quer dizer, o modo de produção, né, a questão tecnológica, científica, etc. Tanto que a divisão da história em períodos não é precisa nem natural, tá? Ela não é nem precisa e nem natural. Então, a divisão da história tradicional hoje, ela é bastante discutível, tá bom? Porque ela uniformiza os vários períodos quanto à sua importância, né? Ele conduz a ideia ali de hierarquia nos vários acontecimentos. Isso tem que ser olhado, ter um olhar muito seguro, né? Que leva ali em consideração apenas a civilização ocidental, isso está muito claro, e demonstra a fragilidade desta compartimentação, olha aí a palavra, essa compartimentação, relegando ali fatos históricos também considerados importantes, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado, uma apreciação sem julgamento, para que a gente possa ser ali imparcial, né? Tanto o tempo ele é universal, mas ele não é absoluto. Olha aqui, o tempo é universal, mas ele não é absoluto. Nós não estamos falando de uma ciência absoluta. Nós estamos falando de seres humanos. Nós estamos falando de fatos. E precisamos ter esse condicionamento. Porque um olhar absoluto sobre a história, isso gera, de uma certa maneira, a resposta que eu quero dar e que tu queres receber. E as coisas não são assim. Nós precisamos ter ali uma subjetividade. Eu não posso interpretar da maneira que me convém. Tanto que eu tenho que ser isenta. Eu tenho que ser isenta do que eu estou estudando. Eu tenho que me isentar. Senão, eu não estou fazendo ciência. Eu não estarei fazendo história. Então, nem todos os povos, queridos, adotaram o calendário cristão, por exemplo, né? Eu tenho ali muçulmanos, eu tenho judeus, eu tenho, para eles, eu tenho demarcação do tempo para eles mesmos, né? Então, isso é muito importante ser analisado. Então, nós temos sim a linha do tempo, ela foi criada para facilitar o meu olhar sobre o tempo, até porque o tempo é a matéria-prima da história. O tempo é a matéria-prima da história. Então, queridos, chegando nesse patamar, e já quase finalizando a nossa aula de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre teoria da história, né? Então, para que eu possa falar um pouquinho de teoria da história, primeiramente, a historiografia, ela é a arte ou o modo de escrever a história ou o estudo crítico da história. E isso também falamos muito em sala de aula, fazemos todas essas observações, né? Outra coisa, os conceitos de espaço e de tempo, essenciais no conhecimento histórico, eles vão ali evidenciar a interpretação, por exemplo, da história com a geografia. A história, como as outras formas de conhecimento da realidade, está sempre se construindo, meninos. Nada é para sempre.
A resposta não pode ser absoluta, torno a dizer, precisamos ter esse cuidado, né? O conhecimento que ela produz nunca é perfeito ou acabado. É isso que eu reluto muito com os meus alunos. Não podemos ter uma visão determinista desses fatos históricos. A história dos homens na transformação na natureza e na organização das sociedades é objeto de controvérsia permanente para historiadores e para os cientistas sociais, né? Tanto que o passado histórico, atenção mais uma vez, o passado histórico não deve ser apresentado de maneira única. Isso não pode acontecer como uma verdade absoluta que eu venho falando aqui minutos atrás, né? Desvinculado ali das discussões que envolvem o presente. Façam isso. O historiador não é um homem neutro, imparcial e isolado da sua época. O mundo de hoje contagia de alguma maneira o trabalho do historiador, refletindo-se na reconstrução que ele elabora no passado. Muito cuidado com isso. E a compreensão do presente e o estudo do passado não se relacionam entre si. Mecânica estreita e determinista, né? Então, queridos, o que eu gostaria de estar falando com vocês hoje é exatamente esses assuntos para que vocês possam melhorar o seu olhar sobre essa disciplina, para que você veja a história de outra maneira, que você se sinta motivado a ter essas compreensões. Que eu, no passado, os resquícios dos anos 80, os resquícios da LDB de 71, nos fazia, enquanto jovens, ficar presos a datas e fatos. E Adalto Novaes, no seu livro Que é História, ele diz que datas e fatos são apenas pontas de iceberg. Então, eu vou esperar vocês na nossa próxima parte da aula. Espero que eu tenha contribuído com a linha de raciocínio de vocês e que tenhamos um olhar muito mais aplumado em relação à história. Então, muito obrigada e até a próxima.